E continua. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem na Terra conjugações afetivas, porque não interessa se você casou, se você não casou, se você foi no cartório, a partir do momento que aquele casal está vivendo junto e tem relações sexuais, um se entregou para o outro, você já tem responsabilidade com aquela pessoa. Não existem na Terra conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Não importa se você estava com aquela, mas eu não casei, eu não prometi lá na igreja que ia ficar na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Não interessa isso. Entendeu? É questão de responsabilidade dos dois. É que nesse caso é mais comum o homem debandar, né? Larga muitas vezes a mulher com filho, com tudo. Não está nem aí, vai embora e larga a mulher cuidando dos filhos. Quantas e quantas histórias não tem? Existe história que a mulher vai embora e larga o marido com os filhos? Existe, mas a proporção é bem menor. Somente, olha, aí então vem. Isso não significa, gente, que todos os casamentos estão fadados a ter problema. Não é verdade também. Tem casamentos por afinidade. Tem casamentos por afinidade. Mas a maioria dos casamentos no planeta Terra são casamentos de acertos de conta. Desde que você não case com o indivíduo por causa do dinheiro, da posição social, ou no caso do homem, porque a mulher é mais bonita, mais isso, mais aquilo. Você fala, não, eu amo aquela, mas vou casar com a outra porque... Então, somente nos planos superiores, a união entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Então nós vamos chegar numa fase, à medida que a gente for melhorando as condições, o planeta vai melhorar, né? A gente olha hoje e dá a impressão que nós vamos tudo afundar, mas não vamos, não. Está tudo sob comando. Quem está comandando a nave toda, o planeta Terra, é Cristo. Então está sob comando. Mas as coisas que precisam acontecer, tem coisas que ainda precisam acontecer. Então, isso aí são décadas, né? Isso aí, nós já estamos no processo, já está ocorrendo o processo de mudança, né? Só que demora, é uma mudança, é uma fase, não é de um dia para o outro, entendeu? Todo mundo ficava esperando, olha, no dia 12 de 2012, não é nada disso. Isso daí são as conjunções astrais, mostrando fim de uma era, começo de outra era. Nós estamos saindo da era de peixes, entrando na era de aquários. Mas essa mudança de provas e expiações para regeneração já está em curso, mas ela é demorada. Ninguém muda, você não muda de infância para adolescência de um dia para a noite. Você não dorme na infância e acorda na adolescência. É um processo que vai ocorrendo. Da mesma maneira que do adolescente para o adulto também é um processo. E esse processo, por sinal, está demorando, às vezes 30 anos, 35, 40. Né? A adolescência está durando mais. Então, somente nos planos superiores, aí tem aquela noção, alma gêmea. Na realidade, nós temos um período, quando a gente atingir essa fase de casamento por afinidade real, vai ser como se fosse nossa alma gêmea.
Mas ela não é alma gêmea naquele sentido que é para a eternidade. Isso não existe. Vai chegar uma hora lá no fim que nós estamos tudo em pé de igualdade. Não tem mais homem, mulher, não tem casamento. Nós precisamos desse tipo de relação hoje porque tem que trazer outros espíritos através da reencarnação para a gente ir resolvendo. Mas o dia que não precisar mais de nada disso, não vai ter distinção de gênero. Por isso que diz assim, anjo não tem sexo, não tem mesmo. Não é nem homem nem mulher. Tem as características dos dois. Por isso que a gente vai reencarnando aqui, ora como homem, ora como mulher, ora como homem, ora como mulher, para ir tendo, para ser um ser completo, que tem as características dos dois gêneros. Ter tido oportunidade de engravidar também, de dar à luz, de passar o que passa uma mulher, um espírito no corpo feminino. Como a mulher também tem que passar as coisas que passa um espírito no corpo masculino. Por isso que nós fazemos, ora nós somos mulheres, ora nós somos homens e assim por diante. Vocês podem ter certeza que hoje, por exemplo, nesse mundo muçulmano, que a mulher tem que andar de burca e tal, tem muito homem reencarnado lá como mulher, que eram os que obrigavam a mulher a andar de burca. Porque nada melhor do que você passar por aquilo, como ser espiritual, para ver que aquilo não é adequado. Então é por isso que vai começando, quer dizer, você vai discriminando a mulher, mas daí você põe o homem lá na condição de mulher e de repente vai começando a lutar para a igualdade. Percebeu? Porque vai chegar uma hora que realmente é a igualdade, mas lá na frente aí não vai ter mais divisão entre homem e mulher. Se não tem divisão entre homem e mulher, porque não tem mais reencarnação, não precisa, não vai ter alma gêmea. E é interessante porque na atual conjuntura, para você ver essas inteligências que programam, né? Hoje nós temos até plano B. Porque como sabe da possibilidade de você descartar a primeira união, você tem plano B. Às vezes a segunda união que você tem também, porque não vamos perder a oportunidade de estar aqui. Então eles têm inteligência de pôr você em contato com aquele outro, vocês precisam passar uma mesma experiência. Não que você tenha vindo para separar, mas existe uma grande probabilidade, vocês concordam? Porque eles conhecem todo o nosso passado. Eles conhecem o seu passado, conhecem o passado do seu marido. Sabe como é que é ele, sabe como é que é você. Sabe qual é o problema que vocês têm que acertar. Fala, olha, nós vamos tentar, vocês combinaram, nós vamos tentar. Mas existe uma probabilidade de novo, a coisa não ir para frente. Mas não tem importância, às vezes você já melhorou um pouquinho do que foi lá atrás. Às vezes não dá para resolver tudo numa só. Então aí fica para a próxima etapa. O compromisso é compromisso. Se eu estou devendo para você, eu estou devendo para você. Eu posso pagar uma parte. Falo, olha, agora eu só tenho isso aqui para te pagar. Eu te pago. Mas eu ainda continuo devendo o resto para você. E tem casos onde você fala assim, não, olha, você me pagou isso aí, já está bom, você não está me devendo mais nada. E olha que coisa interessante, até os termos, que quando fala lá na igreja até que a morte os separe, por se a igreja diz que nós somos eternos, por que não fala assim, por que tem que separar depois da morte? Por que não ficar junto? Né? Porque normalmente, como as nossas relações são de acerto de problemas, depois que morre vai cada um para um lado no plano espiritual, até que a morte os separe. Essa coisa de que a pessoa vem aqui para... É como se fosse uma escola, né? Para evoluir espiritualmente. Na minha família, aconteceu uma coisa assim, bem semelhante assim, a essa evolução. Né? Veja bem, eu conheci meu marido, ele estava
com passagem marcada para ir para a África do Sul trabalhar. Eu tinha 18 anos. Ele abriu a porta da casa dele, eu sabia que eu ia casar com ele. Mas eu é só assim troquei mesmo. 2 palavras com ele. Então, isso que você falou de você ver e falar, eu sei que é com esse que eu vou casar, é justamente isso. É um conhecimento inconsciente, mas é um conhecimento, você sabe disso aí. Então, mas não é a programação. É a programação, exatamente. É uma escola. É a programação. E a gente tá preparado. Então, você começa a compreender que então não é por acaso que os seus pais são os seus pais, que os seus irmãos são os seus irmãos, que o seu marido, que o seu filho, que vocês já tiveram vivência lá atrás. Então, cada um vai ter uma história. Por que veio assim? É bom a gente nem saber muitas vezes, entendeu? Porque se você for vasculhar, se a gente está dizendo que são acertos, que a gente tem que dar vida para aquele que nós tiramos, às vezes você matou seu filho numa outra vida. E agora você está recebendo ele como seu filho. Vocês já estão acertando. Mas você não pode saber disso. Porque se você começa a complicar, se você não tiver um grau de compreensão. Se você já tiver um grau de compreensão, você pode até entender isso. Isso não vai mudar nada a sua relação com ele agora. Né? Mas é problemático. E é isso que explica por que certas mulheres pegam a criança e larga, joga fora, porque às vezes não aguenta. Porque é assim, quanto menos evoluído racionalmente, mais instinto. Então já sabe instintivamente, inconscientemente, que ali tem um inimigo. Eu tenho um tio que ele passou a vida inteira renegando o filho, vivendo junto, e eles nunca se acertaram. Ele foi embora dessa vida sendo muito ruim para o meu primo. Meu primo era uma pessoa assim, maravilhosa, que a gente nunca conseguia entender por que ele fazia aquilo. Claro que agora lá do outro lado ele deve ter descoberto, a gente não. Mas era uma coisa assim que toda a família falava, como pode? Por que ele faz isso com o menino? É bom, sabe? E ele nunca gostou do filho. Pois é, essas coisas, é que a explicação dessas coisas está lá atrás. Às vezes você tirou a vida de um para ficar com o outro, às vezes você tirou o outro para você, largou lá, enfim, tem história. Todas as histórias que a gente vê na televisão, nos noticiários, são histórias que um dia esse romance vai rolar do lado de lá. Aquele que matou a mulher, porque todas essas histórias vão voltar. Então isso aí que explica, por exemplo, por que tem pais que se relacionam com a filha. Casos aí de pai se relacionando com a filha, porque eram amantes numa outra vida. E está trazendo para tentar consertar essa situação, mas chega aqui, aquela ligação era tão grande lá atrás que volta de novo. Não é que o cara é um monstro. Entenderam isso? Não é que é um monstro, é que ele ainda é ignorante, ele não consegue segurar, ele mistura as estações e acaba se relacionando com a filha. Quantos e quantos casos não teve assim, né? Que a gente fica sabendo. Na família da minha madrasta, o pai dela era casado com 2 mulheres. As 2 mulheres eram irmãs. Então, é isso aí. Às vezes vem junto. Então, esses casos são casos interessantes. Você vai começar a ver os acontecimentos da vida com outro olho, com outra lógica. Aí você começa a entender por que você tem um filho com problema. Porque esse filho com problema é um problema lá de trás, que você vai ter que trabalhar agora. Você veio para trabalhar, você pode largar, falar, não, eu vou chutar o balde. Não quero nem saber. Mas uma hora você vai ter que acertar. Nem que não seja uma maravilha nessa vida. Quantas e quantas famílias, né? Então, em geral, tem problemas com as famílias, como você está dizendo, né? Esse cara que não ia com o filho. Então, mas às vezes já abrandou, às vezes um matou o outro várias vezes em outras vidas. Agora, pelo menos, ninguém matou ninguém. Já é um avanço.
Então, muda um pouco o enfoque que você tem com relação a esses acontecimentos da vida. Então, o casamento revela um progresso na marcha da humanidade, porque é a regulamentação do instituto familiar. O que é o instituto familiar? O que é a família? Família é ponto de reencontro de espíritos inimigos ou devedores, que se retemperam assim na conquista de novos valores, porquanto é na convivência diária no seio da família que muitos eliminam as dissensões, as antipatias, as intolerâncias e cumprem suas provas ou realizam suas expiações. Agora, a coisa é muito inteligente, então nem sempre, às vezes, por exemplo, você foi um homem que abandonou uma mulher com um filho, como nós tínhamos falado um pouco tempo atrás. Então não é que você combinou que ia casar com alguém, mas você, naquela oportunidade onde você abandonou, você era homem. Então você reencarna como mulher. Você não combinou nada. Você vai atrair um cara que vai te abandonar. Que você vai passar, por quê? Porque ele ainda é um ignorante. Ele vai ficar com você, mas ele é um ignorante que vai te largar para uma outra. E você vai ficar com o filho da mesma maneira como você fez lá atrás. E um dia esse que te abandonou o círculo vai virando, a roda das encarnações vai girando. Hoje você é mulher, mas você já foi homem também. E o que você fez quando você era homem? O que você fez com a sua mulher? E assim por diante, o que você como mulher fez com o seu marido? Então, para que a gente possa passar aquelas situações, eu tenho que vir naquela condição. Se eu fui uma mulher, por isso que eu era um estuprador. Para eu poder passar por essa situação, que eu fiz o outro passar, eu tenho que vir num corpo feminino. E aí você é estuprado também. Então é por isso que a gente fala, você vibra aquela necessidade que você tem. Se você precisa receber uma bala perdida, um tiro, você vai vibrar aquela necessidade e uma hora vai vir a bala para você. Se você precisa ser assaltado, estuprado, você fala assim, bom, mas então veio um lá para fazer isso? Não, isso não, de jeito nenhum. Mas é justamente por isso que aqui é um planeta de provas e expiações. A diferença que existe entre a evolução do que tem encarnado aqui no planeta propicia essas condições. Nós temos indivíduos ignorantes ainda aqui, que é capaz de estuprar, que é capaz de assaltar. Não é isso que a gente vê todo dia? Que é capaz de usar droga, de perverter as crianças, de traficar, de desviar dinheiro da saúde, desviar dinheiro da educação. Então, por isso que quando nós falamos lá dos missionários, o missionário não tem família. Por quê? Porque quando você tem família, a sua missão está ali dentro da família. Agora, depois que todo mundo crescer, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Então, seu filho já tem 21, mais novo já tem 21, você já fez a sua parte. Você não precisa ficar paparicando até 40 anos. Nem deve, né?